Se a gente traçar uma linha reta, tipo de 10 quilômetros no chão, e usando ângulos perfeitamente retos, equipamentos a laser, os mais precisos que o dinheiro pode comprar, Uhum. quando a gente chegar no final dessa medição, a matemática vai virar para nós e dizer que o ponto de chegada está no lugar errado. E tá mesmo. A própria curvatura da Terra deforma literalmente a nossa matemática. E, sabe, é exatamente esse nível de caos geométrico que a tecnologia de hoje joga para debaixo do tapete. Essa é meio que a maior ilusão dos mapas digitais, né? A gente olha para a tela do celular, vê aquela linha azul perfeita guiando o caminho de casa e meio que assume que a superfície do planeta é um piso lisinho e impecável. Uma pista de boliche infinita. Exatamente. Mas a engrenagem matemática que faz o satélite conversar com o seu celular, ela precisa brigar com a física o tempo todo. Certo, então vamos desempacotar isso. Na nossa imersão de hoje aos materiais de estudo, o nosso foco central é destrinchar a unidade 2, que fala sobre sistemas de coordenadas na matemática aplicada ao geoprocessamento. Um tema denso. Muito. E a promessa para quem está escutando a gente hoje não é só listar nomes de coordenadas. A missão é entender a mecânica pesada da coisa. Como a gente pega um terreno caótico, cheio de buraco e morro, e força essa realidade tridimensional a caber dentro de mapas superlógicos. E os textos acadêmicos que a gente está analisando hoje operam basicamente como um manual dessa tradução, sabe? A missão é compreender desde a medição inicial de um terreno até aquela malha global que amarra os continentes. Uhum. Porque o software de SIG, o Sistema de Informação Geográfica, no fim das contas, ele é só uma ferramenta passiva. Sim. Sem a matemática, sem o cálculo de senos, cossenos e trigonometria, a interface digital não saberia nem onde colocar o primeiro pixel na tela. O que já levanta o nosso primeiro grande desafio. Antes de sonhar em jogar qualquer coordenada numa rede de satélites, a gente precisa medir o chão sob os nossos pés. E os textos estabelecem que tudo começa com o levantamento planimétrico. Que é o alicerce absoluto, né? Toda modelagem começa amarrando uma medida física na superfície real. Mas olha, tem um detalhe aqui que me chamou muita atenção. O texto é super claro ao dizer que a planimetria foca exclusivamente nas projeções horizontais. Ou seja, a matemática joga toda a energia nos eixos x e y e ignora completamente o eixo z. A altitude. Isso, fica de fora nesse primeiro momento. E isso me soa como uma simplificação meio perigosa. Por que apagar a tridimensionalidade logo de cara assim? Com cada ondulação do relevo, Fica impossível. criaria uma equação de uma complexidade absurda, totalmente inviável para demarcações legais, por exemplo. O que a planimetria faz é projetar esses limites num plano horizontal imaginário, tipo criar um polígono perfeito. Ah, entendi. E isso não é feito na base do chute. O material cita a norma brasileira NBR 13.133, atualizada em 2021. Ela é a regra do jogo. Se der briga judicial entre dois municípios por causa de fronteira, é a precisão geométrica dessa norma que define quem é o dono do espaço, não o relevo real. Tido. E para definir esse espaço, os materiais entram pesado na questão do cálculo de áreas. Eles falam de métodos analíticos com matrizes e métodos computacionais. Mas espera aí, eu travei numa parte. Qual? O texto dedica um tempão explicando cálculos manuais e o uso de aparelhos puramente mecânicos, tipo o planímetro. E até menciona que isso usa o teorema de Green, lá do cálculo avançado, para calcular a área só passando uma haste em volta do desenho. Sim, o teorema de Green é fundamental aí. Mas a minha dúvida é genuína. Se meu software faz o cálculo de uma bacia hidrográfica inteira em 3 milissegundos, por que alguém hoje precisa gastar horas aprendendo a fazer na mão ou usar planímetro mecânico? Isso não é só preciosismo de universidade. Olha, parece preciosismo, mas é exatamente isso que separa um mero apertador de botões de um analista de verdade. Sério? Com certeza. O software é rápido, mas ele é cego. Ele não sabe o que é um rio ou uma rua. Ele só mastiga números. Se os dados de entrada tiverem um erro na projeção cartográfica, o software vai calcular em milésimos de segundo que uma reserva ambiental é 30% menor do que realmente é. Nossa, e ele não vai avisar que tem algo errado. Não vai. Ele entrega o erro com uma confiança tremenda. Se o profissional não entende a lógica de dividir o terreno em triângulos,
e não sabe que a área é basicamente a integração de um perímetro, que é o que o teorema de Green propõe, ele não consegue auditar o sistema. É tipo aquela analogia, né? O método gráfico é como fatiar uma pizza totalmente torta e deformada em pedaços geométricos perfeitos, como triângulos e retângulos, só para conseguir calcular o tamanho real da massa. Perfeita analogia. O analista precisa bater o olho no número do software e pensar: esse valor é impossível para essa geometria da pizza. Entender o método manual serve para validar a máquina. Tá, é não terceirizar o cérebro para o computador. E essa necessidade de controle rigoroso me parece ser a justificativa para outro conceito que o texto detalha muito: as poligonais. As poligonais são clássicas. O texto divide em abertas, fechadas e enquadradas. Isso. A poligonal é tipo o esqueleto do levantamento topográfico. É uma série de retas conectadas, onde a gente mede a distância de cada segmento e o ângulo de virada entre eles. E a poligonal enquadrada que você citou é a mais fascinante para o controle de erro. E como a matemática amarra esse erro? Porque, tipo, quem tá no campo com equipamento pode pisar em falso, o tripé escorrega, o vento bate forte, o erro físico existe, né? Sim, existe sempre. E é por isso que a poligonal enquadrada salva a pátria. Ela começa num ponto A, que já tem coordenadas oficiais absolutas cadastradas pelo governo. Aí o cara vai medindo o terreno distância, ângulo, até chegar num ponto B, lá longe, que também tem coordenada oficial conhecida. Entendi. A mágica acontece depois, no escritório. Somando matematicamente as linhas medidas, o cálculo final tem que bater cirurgicamente na coordenada do ponto B. E se não bater? Se o cálculo disser que o ponto B está 15 centímetros por lado? Aí o erro está denunciado, claro como o dia. A gente chama de erro de fechamento. E o que é fascinante aqui é como o analista usa a trigonometria para espalhar esse erro pela poligonal inteira ou conclui que a medição foi tão ruim que tem que voltar para o campo e fazer de novo. Nossa! E o texto fala que a bússola matemática que garante que essas linhas apontem para o lugar certo é o famoso azimuth, né? O azimuth é rei. Ele é o ângulo medido sempre a partir do norte, girando no sentido horário, de 0 a 360 graus. Ele pega um desenho que estaria solto e girando no papel e trava ele na posição geográfica correta do planeta. O que puxa a gente direto para o próximo dilema dos textos. A gente já mediu o terreno, calculou a área, fechou a poligonal e alinhou com o norte. Temos um polígono plano, mas agora a gente tem que colar isso no planeta Terra de verdade. Exato. E a discussão se move para o espaço bidimensional global, que são as coordenadas cartesianas. Lá no passado, René Descartes criou o plano cartesiano, os eixos x e y, cruzando num ângulo reto. Revolucionou tudo. Sem dúvida, mudou a história. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante e há um conflito claro no texto. O plano cartesiano é reto, maravilhoso para arquitetura ou mecânica. Só que a Terra é gordinha, né? Ela é um elipsoide, abaulada no meio e achatada nos polos. Como que esse plano reto não gera uma distorção absurda na hora de mapear países inteiros? Esse é o pesadelo de todo cartógrafo. A matemática cartesiana pura quebra quando aplicada na superfície da Terra. É tipo tentar embrulhar uma bola de futebol com uma folha de papel sulfite. O papel vai amassar, rasgar, não encaixa. Uma excelente imagem. E para resolver essa distorção, os materiais introduzem uma solução vital, que são os sistemas de referência. Aqui no Brasil, o destaque absoluto vai para o CIRGAS 2000. CIRGAS 2000. Isso, o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Ele é essa malha de adaptação que impede o papel de amassar, na sua analogia. É um modelo matemático cujo centro de massa coincide com o centro da Terra. E ele é o mesmo para o mundo todo? Não, de jeito nenhum. A grade dele é ajustada e calibrada especificamente para abraçar a curvatura da placa tectônica da América do Sul. Tentar pegar a malha matemática do CIRGAS 2000 e usar para mapear uma cidade lá no Japão geraria erros de quilômetros. Caramba! Cada região precisa do seu referencial para que as coordenadas cartesianas x e y façam sentido físico ali. Certo. E tendo essa malha ajustada, o texto traz um conceito que parece ser o ganha-pão de quem trabalha com isso. O transporte de coordenadas. Ah, sim.
Se você vai trabalhar com geoprocessamento, você vai usar isso todo dia. Diz as distâncias e o azimuth para os outros pontos. Como que a gente acha o endereço X e Y dessas estacas perdidas? É o transporte de coordenadas direto. A matemática permite que a gente descubra esses pontos. É trigonometria pura, aplicando senos e cossenos. É quase como o jeito antigo que a gente dava a direção na rua, não é? Tipo, vai até a padaria, que a gente conhece o ponto A, vira 65 graus para a direita e anda 1.600 metros até achar a casa, o ponto B. É exatamente a mesma lógica, só que feita com rigor matemático. Se o analista sabe o ponto inicial e sabe que a próxima estaca está, digamos, 500 metros no azimuth de 45 graus, ele pega essa distância, multiplica pelo seno do azimuth, o resultado é exatamente quantos metros ele andou para o lado, no eixo X. E multiplicando a distância pelo cosseno do azimuth, ele descobre o quanto andou para cima ou para baixo no eixo Y. Isso. Aí você soma esses deslocamentos na coordenada inicial e pronto. A estaca perdida agora tem um endereço oficial no Sirgas 2000. Uau! É muito legal como coisas que a gente via soltas na escola, tipo seno e cosseno, seguram toda essa infraestrutura de dados. E seguram mesmo. E tem também o transporte inverso. Que é o contrário, né? Exato. Você tem os dois pontos no mapa, com coordenadas prontas, mas precisa descobrir qual é a distância em linha reta e qual o ângulo do azimuth. Aí entram o teorema de Pitágoras e a tangente inversa. Fechou a conta. Mas olha, o estudo não fica só no conforto do eixo X e Y. Isso dá uma virada brutal no material. O nosso mundo moderno adora o sistema cartesiano. Tudo é quadriculado, as planilhas, as quadras das cidades. É o padrão ocidental, né? Só que o texto diz que tem outra forma de olhar para o espaço, as coordenadas polares. E, de repente, a grade some, o X e o Y desaparecem. A gente muda totalmente a perspectiva. No sistema polar, não tem cruzamento de avenidas ortogonais. Tem só um ponto fixo central, que a gente chama de polo, e uma linha saindo dele, o eixo polar. Então, em vez de dizer ande 3 quadras para frente e 2 para a direita, A gente diz a distância direta e o ângulo. A localização é dada pelo raio, que é a distância reta do polo até o alvo, e pelo ângulo de giro, o azimuth. Como eu disse, não tem cruzamentos, é um vetor. E não é novidade, tá? Não. No Hiparco já usava isso lá há 100 e poucos anos antes de Cristo. Ele usava tabelas de cordas e ângulos para mapear a posição das estrelas no céu. Caramba, e a analogia que me veio à mente lendo os textos foi a do radar. O sistema cartesiano é andar nas quadras de Nova York, mas o sistema polar é tipo o radar de um navio no meio do oceano. O navio é o polo. O feixe varre o mar e apita, alvo a 5 quilômetros num ângulo de 45 graus. Perfeito. O radar não se importa com quadras, é um alcance radial. Mas aí vem a minha provocação e eu preciso que você me explique isso. Se a malha cartesiana do Sirgas 2000 já resolve o Brasil inteiro, por que um analista de geoprocessamento hoje precisa quebrar a cabeça com coordenadas polares? Qual a real necessidade prática? Então, se conectarmos isso à imagem maior, a resposta está em como a natureza funciona. A natureza não liga para as nossas linhas retas. Certo? Imagina que você está mapeando o vazamento de um gás tóxico de uma chaminé. A fumaça não se espalha formando quadrados perfeitos, X e Y. Ela irradia do centro para fora. O barulho de uma explosão irradia. O sinal do seu Wi-Fi irradia. Ah, entendi. É um fenômeno que nasce de um centro e expande. Exato. Fenômenos dinâmicos e ambientais pedem uma perspectiva matemática diferente. Os equipamentos de campo, tipo as estações totais que os topógrafos usam, eles medem em formato polar, disparam um laser, pegam a distância e o ângulo. E o que separa o operador do analista é justamente a habilidade de usar trigonometria para converter esse dado polar da natureza de volta para o dado cartesiano que o banco de dados governamental exige. Então, o que tudo isso significa, né? Chegando ao final dessa imersão nas fontes de hoje. Tudo está interligado. A gente começa medindo o chão com poligonais para fugir de erros físicos. Aí a gente precisa encaixar isso no globo sem deformar o Brasil. E é aí que entra o modelo elipsoidal do Sirgas 2000, ancorando os eixos cartesianos X e Y.
Uhum. E por fim, a gente ganha uma nova lente com as coordenadas polares, focando em raios e ângulos para capturar coisas que não cabem numa grade quadrada. E quem está acompanhando a gente agora, o que será que chamou mais atenção? Essa história pesada das coordenadas ou os malabarismos matemáticos para achatar a Terra no mapa de celular? Eu acho que o principal para quem ouve é perceber que a matemática é a linguagem silenciosa, sabe? A tecnologia sem essa base é só um desenho bonito. Definir a área de preservação de um rio ou fazer o GPS do Uber funcionar depende diretamente dessas conversões trigonométricas. Com certeza. Isso me deixa com uma última reflexão provocativa baseada em toda essa abstração geométrica. A gente viu o quanto nós dependemos de modelos matemáticos complexos. Eles pegam a realidade tridimensional da Terra, que é totalmente caótica e irregular, e meio que achatam tudo isso em planos, quadrantes e elipsoides bem perfeitinhos. É um grande acordo matemático. Exato. Mas o que será que a gente perde nesse acordo? Se a gente arredonda e esmaga as texturas do mundo real dentro dessas margens de erro toleráveis para o algoritmo funcionar? Será que os nossos mapas mostram a Terra como ela realmente é? Ou só mostram a Terra que a nossa matemática consegue calcular? Fica essa pulga atrás da orelha para quem nos escuta pensar fora da grade.